Eu sei, foi uma risada forçada. É que se esse caso de Boku no Hero não fosse trágico, ele seria cômico. Porque com a chegada do anime de Boku no Hero Vigilantes, ficou claro que a série principal de Boku no Hero está sendo humilhada pelo próprio spin-off. Que nada mais é do que uma história alternativa de Boku no Hero escrita por outro autor, que se passa no mesmo mundo, embora que neste caso, a história se passe anos antes do começo da história do Boku no Hero original, lá com o Deku. E foca num conceito que veio com o vilão Sten e sumiu junto com o vilão Sten, praticamente, dos vigilantes. Mas o mais legal de Boku no Hero Vigilantes pra mim é que, no geral, ele tá retomando todo o brilho, todo o charme que Boku no Hero tinha nas primeiras temporadas, nos primeiros volumes do mangá. Boku no Hero, pra quem não viu o último vídeo, é uma história sensacional, que do meu ponto de vista, de muitas outras pessoas por aí, acabou se perdendo consistentemente, gradualmente, com o passar dos capítulos ou dos episódios. Então fica comigo até o final do vídeo, porque apesar de algumas críticas aqui e ali que eu vou fazer a Boku no Hero Vigilantes, é um anime muito mais legal do que as últimas 4, 5 temporadas de Boku no Hero fácil, tá? Vocês viram eu reclamando no vídeo passado que o único problema do Sten, por mais que tenha motivo justo pra isso, foi que ele durou muito pouco. Ele trouxe um conceito muito legal pra história e ele foi embora muito rápido, porque ele já tinha cumprido o papel dele. E como desde que o Sten faleceu, o conceito de vigilante mal foi trabalhado ao longo da história de Boku no Hero até o final do mangá, isso acabou dando muita brecha, junto com várias outras coisas que eu vou falar ao longo do vídeo pra vocês, para que se criasse um spin-off focado num menino, muito similar ao Deku, que no comecinho da história acabou sendo levado pra uma situação um pouco desesperadora e foi salvo por um cara que parece muito Batman. Eu não sei se só eu que associei esse cara ao Batman. Ele é muito mais cômico do que o Batman, tem uma caricatura nele, o que também é uma impressão muito legal que me deu, porque Boku no Hero faz essa caricatura consistentemente, pelo menos no começo da história, com essa ideia de super-heróis. Mas, enfim, depois de salvar o menino e uma menina que tava junto com ele discutindo lá, a gente não entende muito bem o porquê, o protagonista da história foi coagido pelo Batman, entre várias aspas, a virar um vigilante junto com ele. O problema disso é que a partir do momento em que ele começou a atuar como um vigilante, ele começou a virar um criminoso. Ah, Victor, mas ele tá ajudando as pessoas, ele é um cara bonzinho, ele é um cara correto. Sim, esse foi um dos conceitos interessantes que foi mal explorado na história principal de Boku no Hero. O que são super-heróis e o que são super-vilões? Porque ambos são partes tão funcionais da sociedade. Ou melhor, como esses conceitos foram introduzidos nessa sociedade em primeiro lugar? Por que motivo? A gente só vai entender pra valer assistindo ou lendo Boku no Hero Vigilantes. Então, devido a essas circunstâncias que o protagonista foi parar, a história segue a partir daí com ele, junto com o Batman e a menina que estava junto com ele naquele beco escuro lá discutindo, investigando uma série de casos que parecem estar conectados. NANI? Quer dizer, o boss final da história, que todo mundo já sabe quem é, contratou uma menina com uma habilidade muito mais forte do que parece num primeiro momento, pra espalhar uma droguinha na sociedade que eles vivem. Droguinha essa que é extremamente viciante, faz as pessoas perderem o controle da individualidade e ficarem hostis, como se o instinto, a selvageria do ser humano fosse aflorada com a droga. O que, por consequência, acabou fazendo com que supervilões brotassem aleatoriamente em vários lugares diferentes. E, gente, aleatoriamente mesmo. Por conta disso, tanto os super-heróis licenciados quanto a polícia estavam meio que de mãos atadas ali, fazendo com que isso sobrasse pra quem? Pros personagens principais dessa história. Grupo esse que consiste no tiozão sem poderes que lembra o Batman porque com preparo ele se sai muito bem contra as pessoas com individualidade. O protagonista da história, que tem um poder muito mais apelão do que parece num primeiro momento, mas que ele não sabe usar direito por questões familiares que acontecem desde que ele nasceu. A mãe dele acabou estragando um pouco a maneira como ele usava a própria habilidade dele e isso fez com que ele ficasse complexado. Afinal, a maneira como ele aprendeu a usar a habilidade pra não preocupar a mãe dele acabava enojando, de certa forma, as pessoas ao redor. E isso foi deixando o menino cada vez mais e mais complexado. Mas ao longo da história a gente vai vendo que não é bem esse o caso. Ele vai aprendendo, enquanto ele opera como vigilante, a usar melhor a habilidade dele, enfim. É um contexto muito mais legal que eles dão pro poder do protagonista e a maneira como ele vai aprimorando esse poder ao longo da história do que eles fazem com o One for All do Deku. Enfim, pra fechar o grupinho de vigilantes, a gente tem essa menina aqui, que opera como se fosse uma idol de rua, não está interessada nessa história de ser vigilante, salvar as pessoas e tudo mais, mas está muito interessada em quem? No protagonista da história. E aí entra outro ponto que agrada muitas pessoas em Boku no Hero Vigilantes, principalmente num arco que não vai ser adaptado em anime, pelo menos não por enquanto. Romance!
Sim, você ouviu bem. Boku no Hero é uma história que, como vários outros mangás da Jump, não tinha romance nenhum e tinha uma conclusão pífia por consequência. Acabou tendo um romance minimamente decente em Boku no Hero Vigilantes. Não posso ter certeza dessa informação porque isso foi spoiler que me deram de presente. Eu não li Boku no Hero Vigilantes, mas eu acredito na fonte que me passou a informação. Se ela estiver errada, por favor, escreva aqui nos comentários caso você já tenha lido esse mangá. Mas, mesmo sem ter certeza dessa informação que me foi passada, o foco e a maneira como eles estão trabalhando o romance nessa história, do começo até esses últimos episódios, eu tô gravando pra vocês no episódio 10 da primeira temporada, tá muito mais satisfatório do que Boku no Hero entregou pra gente em, sei lá, 7 temporadas do anime, gente. Então, pra quem gosta de romance, eu acredito que, por bem ou por mal, esse já seja um ponto muito positivo dessa história. Embora aqui, pra quem gosta de power scaling, essa história possa deixar um tanto a desejar. Porque uma das coisas que eu mais critico em Boku no Hero, de uns tempos pra cá, é que o autor se perdeu muito na lógica dos poderes. E eu não sou power scaler, porque eu entendo que os poderes desse tipo de história servem majoritariamente pra trabalhar das duas uma: a trama dos personagens e ou a mensagem que o autor tá tentando passar pro público, ou as mensagens no plural. Ah, Victor, então por que você fica incomodado com o Deku ter virado tudo, por exemplo? Porque normalmente, quando o autor ele foge muito da premissa inicial da história com o poder do protagonista simplesmente porque ele torna o vilão desnecessariamente forte demais, ele acaba desvirtuando não só o desenvolvimento dos personagens centrais da história, como também a lógica desse mundo e, por consequência, as mensagens que ele tá tentando passar desde o começo. Sendo que existem casos como Naruto, onde isso acontece de forma mais abrupta e muito grave, e histórias como Boku no Hero, que acontece de forma menos aguda, mas que vai deixando a história consistentemente pior conforme ela vai se arrastando. E eu honestamente não sei dizer pra vocês qual que é pior. Eu acho ruim das duas, mas se eu tivesse que escolher um, eu prefiro Naruto, porque os pontos fortes de Naruto, eles se sobressaem muito mais do que esses problemas que a história vai tendo no Shippuden. Enquanto Boku no Hero acaba se perdendo completamente em dado momento em diante da história, fazendo com que eu entrasse assim em depressão pura, porque no começo, gente, eu assistia a primeira temporada e a segunda temporada de Boku no Hero afobado pra próxima semana, porque eu sabia que ia ter episódio novo. Só que isso foi mudando, entendeu? Ao ponto de eu ter largado o anime no meio do caminho. Eu falei pra vocês no vídeo passado. E Boku no Hero Vigilantes não tem esses problemas relacionados ao power scaling. E, por mais que não seja uma história escrita pelo autor original de Boku no Hero, e por mais que seja uma história 5 vezes mais curta do que a história principal de Boku no Hero, tá me agradando demais, gente. Porque a produção tá sólida o suficiente pra gente não se incomodar, a direção tá fazendo um trabalho excelente pra compensar a falta de fluidez nas lutas. Eu, pelo menos, não me sinto incomodado de forma alguma com os quadros estáticos que tem com muita frequência, tá, ao longo dos episódios. Ao mesmo tempo em que os personagens de Vigilantes são tão interessantes quanto os personagens de Boku no Hero principal eram, sem que eles se percam no meio do caminho. E principalmente, várias questões envolvendo a premissa de Boku no Hero, do mundo ter ficado caótico com as individualidades lá, dos vigilantes, quer dizer, aquilo que eu falei pra vocês mais cedo sobre até que ponto você é um herói, até que ponto você não é, dentre outras coisas, são muito melhor trabalhados em Boku no Hero Vigilantes, aparentemente, do que na série principal. Então, se você não viu esse anime ainda, dê uma chance. Se você não quer ver o anime porque você gosta dessas produções 10 de 10, você é sommelierzinho de anime, dentre outras coisas, vai pro mangá. Provavelmente você vai gostar bastante também. O importante é você consumir essa história. Principalmente se você ficou desiludido com Boku no Hero no meio do caminho, tá? Eu vou ficando por aqui. Caso você não tenha visto o vídeo antigo de Boku no Hero, dá uma olhada. Provavelmente você vai gostar, principalmente se a sua impressão de Boku no Hero for parecida com a minha. E é basicamente isso. Forte abraço e até a próxima.